E hoje começou no Supremo Tribunal Federal o julgamento da oitiva dos suspeitos de envolvimento com os atos do 8 de janeiro. O ministro relator, Alexandre de Moraes, votou para que 45 desses denunciados se tornem réus. E agora temos Théo Cury, que acompanha todos esses assuntos de perto, está trabalhando feito um louco essa semana. Théo, como que foi esse dia de hoje, essa decisão do Moraes? Conta para nós. Oi, Raquel, bom dia, boa tarde para você, ótima tarde para quem nos acompanha. Errei até o tempo, porque essa semana no Judiciário, seja com votação de ministro para o Supremo Tribunal Federal, julgamento do TSE, está bombando, a gente está acompanhando. E hoje começou um novo julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que é aquele que acontece sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de debate, onde os ministros apenas colocam os votos deles, seguindo ou não o voto do relator, que nesse caso é o ministro Alexandre de Moraes, com relação a pessoas envolvidas nos atos criminosos e golpistas do dia 8 de janeiro, aqui no Palácio do Planalto, lá atrás no Supremo Tribunal Federal e do outro lado da Praça dos Três Poderes no Congresso Nacional, onde houve toda a depredação, mirando, então, instigadores e executores dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, 45 denunciados pela Procuradoria-Geral da República tiveram as denúncias aceitas pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes seguiu o voto dele, então tornando 45 pessoas lá, 45 pessoas que participaram, investigados em réus no Supremo Tribunal Federal. Inclusive pessoas que ficaram, entre aspas, famosas por conta das coisas que fizeram de depredação. Aquele homem que aqui no Palácio do Planalto derrubou o relógio de Dom João VI repetidas vezes naquela invasão, as câmeras de segurança mostraram essa imagem, é um dos homens que está preso e que teve a denúncia aceita pelo Supremo Tribunal Federal, o homem que roubou um exemplar da Constituição lá atrás no Supremo Tribunal Federal, as câmeras também registraram esse momento, um policial legislativo e um homem que apareceu vestindo uma das togas de ministro do Supremo Tribunal Federal, também lá atrás no Supremo Tribunal Federal. Essa é a 8ª leva de denúncias e a gente sempre explica aqui que é a 8ª porque a Procuradoria-Geral da República apresentou cerca de 1.400 denúncias com relação às pessoas que estavam aqui, instigaram, financiaram ou de fato se omitiram com relação ao 8 de janeiro. Como é um número muito expressivo, é um volume muito grande para o Supremo Tribunal Federal com a estrutura que tem analisar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu separar, fazer em blocos essas análises no Supremo Tribunal Federal e tudo acontece no plenário virtual. Então, desde que esses julgamentos começaram, essa 8ª leva, isso já tem 2 meses, os ministros já aceitaram denúncias e tornaram réus 1.245 envolvidos nos atos criminosos do 8 de janeiro. Hoje, essa é a 8ª leva e o julgamento termina na segunda-feira, às 11h59, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Raquel. Theo, aquela cena, a imagem do homem destruindo o relógio várias vezes, ela é muito forte. Essa que você citou também, né, do roubo da Constituição. Olha, a cena está no ar, a gente encontrou, né, a cena dele destruindo o relógio, depredando tudo. Isso constitui agravante no processo? Eles podem ser, as pessoas que fizeram esses atos de vandalismo mais simbólicos, mais fortes, elas podem sofrer uma pena maior? Isso é algo que ainda vai ser levado em conta quando esse julgamento de fato acontecer e que podendo levar ou não à condenação. Primeiro houve uma primeira etapa, que foi a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, separando em 4 núcleos das pessoas que executaram, que foram para o quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes, quem instigou os autos, quem incentivou que os atos criminosos acontecessem, quem financiou, quem colocou dinheiro, quem bancou as caravanas, quem bancou a permanência dessas pessoas, tanto para virem para cá, quanto para ficarem ali em frente ao quartel-general do Exército, e as autoridades que se omitiram ou que agiram para facilitar que os atos criminosos acontecessem.
Como são muitos os denunciados, as levas de denúncia dizem a mesma coisa, mais ou menos, com relação a cada um desses 4 grupos, inclusive que gerou críticas da própria Defensoria Pública da União, que faz a defesa da grande parte desses investigados e agora desses réus do processo. Então, esses pormenores devem ficar principalmente quando o julgamento de fato acontecer. Tem data marcada? Ainda não. O Supremo está indo por etapas. Primeiras denúncias foram apresentadas pela PGR. E agora a gente está nesses meses subsequentes, e onde a gente se encontra nesse exato momento, nessa etapa que a gente está, de os ministros receberem ou não as denúncias. E por praticamente maioria grande de votos, com uma larga, um placar elástico nesses julgamentos, os ministros estão tornando todos esses investigados em réus lá no STF. E aí começa a segunda parte, com o depoimento de todos eles se defendendo, apresentando as provas em defesa deles, e aí a Procuradoria-Geral da República apresentando as provas contra eles, e aí vai ter tudo isso, as acusações, as defesas, e aí o Supremo vai ou aceitar tornar essas pessoas condenadas, e aí com pena de prisão para muitas delas. Isso é importante de destacar, Raquel, porque a gente mencionou esses que ficaram conhecidos por coisas erradas que eles fizeram, como, por exemplo, esse homem que derruba o relógio de Dom João VI aqui no Palácio do Planalto, uma relíquia, inclusive nas imagens depois, em outras imagens que foram recuperadas, tem gente falando, não, deixa esse relógio aí, né, no gesso, e a pessoa vai lá e derruba novamente. O relógio foi derrubado algumas vezes aqui no Palácio do Planalto. Essas pessoas, algumas delas, como esse que foi localizado, está preso. Ele está preso, o da toga, que roubou a toga, também está preso, que roubou a Constituição, também está preso. Muitos foram soltos, a gente contou isso aqui, soltos em liberdade provisória, obviamente, porque pessoas que não tinham tantos agravantes contra elas, essas pessoas, e saíram da Papuda, saíram da Colmeia, 2 prisões aqui do Distrito Federal, e aguardam o julgamento em liberdade provisória. Podem voltar à cadeia, dependendo do resultado do julgamento do Supremo, que ainda não tem data para acontecer. Daí a importância, né, de você individualizar a conduta, porque um sujeito que faz isso merece uma pena maior do que o outro. Theo, obrigada, querido. Bom descanso para você nesse fim de semana. Boa noite.